Deus seja louvado. Amigos, boa noite. Nós estamos aqui porque precisamos comunicar e anunciar a todos, a tantos quantos for possível, que algo dramático está prestes a acontecer neste mundo. E nós nos sentimos, uma vez sabendo disto, na responsabilidade também, na obrigação de avisar e de comunicar. Mas nós também queremos apresentar a maneira que você deve agir para estar preparado para o que vier no futuro. E nós queremos, para poder anunciar isto, fazer uso de um texto bíblico, da palavra de Deus. Nós vamos ler neste momento. E até o final desta mensagem nós esperamos que você esteja com as informações necessárias que você precisa para não temer qualquer coisa que possa acontecer sobre este mundo. Porque fato é que não vai ficar desse jeito. Fato é que uma providência vai ser tomada. Por quê? Porque o homem tem se distanciado e Deus tem tido paciência, tem dado oportunidades. Até este momento Deus está dando uma oportunidade, mas nós não podemos dizer nada quanto a daqui mais algum tempo. Queremos ler uma passagem que nós encontramos em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 24. Esse texto nos informa o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu quero continuar lendo o versículo seguinte, porque é uma demonstração do que é o reino de Cristo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os encobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-o e disse-lhes: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Último versículo desse texto. Descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Querido, nós estamos diante de um texto extraordinário, que, se nós prestarmos atenção em tudo o que nos diz esse texto, nós entenderemos um pouco
do que significa seguir a Cristo, do que significa escapar daquilo que será como consequência sobre todo este mundo. E também nós temos uma demonstração do que é a glória de Deus para o homem. Jesus naquele momento fez isto, demonstrando para os seus discípulos. Jesus começa falando sobre uma proposta para quem quiser segui-lo, para quem quiser andar com ele. Observe que isso é uma proposta, isto não é obrigado, ninguém é obrigado a seguir a Cristo, mas ele diz: se alguém quiser vir após mim, se você quiser andar após Jesus, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e ande após Jesus. O que significa andar após Jesus? Andar de conformidade com a sua palavra e com o seu ensinamento. E o que significa negar-se a si mesmo? Eu quero explicar rapidamente o que significa negar-se a si mesmo. Significa que você não vai mais fazer exatamente aquilo que você quer, andar de acordo com as suas próprias vontades, mas você vai sentir o desejo de fazer a vontade de Deus e não mais a sua própria vontade. E o que são as vontades humanas? Em grande parte a vontade humana é somente pecar, fazer coisas erradas e não estar nem aí para Deus. Mas quando você renuncia-se a si mesmo, você está dizendo que não quer mais seguir a essas vontades, mas que você quer estar disposto a fazer a vontade de Deus. Isso quer dizer negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e andar após Jesus. Será que isto vale a pena? Será que vale a pena você renunciar às suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus? Eu vou te mostrar que isso vale a pena. Vou te convencer, através do texto que nós lemos, que vale muito a pena você abrir mão das suas vontades e dos seus desejos que desagradam a Deus para fazer aquilo que lhe agrada. É que quando você toma a decisão de fazer a vontade de Deus, você está se preparando para herdar a eternidade com Deus, para viver para sempre com Deus, para ganhar a sua vida, para ganhar a salvação da sua alma. Então essa é a recompensa, quando você decide renunciar a si mesmo, para servir e agradar a Deus. Essa é a recompensa, esse é o resultado, esse é o ganho que você vai ter, a vida eterna. Olha o que diz. Se você, por outro lado, imaginar que não precisa fazer isso, o próprio Jesus te faz uma pergunta que eu vou replicá-la aqui agora. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Tem muita gente que está trocando a vida eterna, a sua alma, a salvação da sua alma, por coisas tão pequenas, por coisas tão banais, e estão dando menos importância para a sua alma que é eterna. Esse corpo físico, ele é passageiro. Lembre dos seus parentes que já partiram. Quantas pessoas amadas que você tem que já não estão mais nessa terra. É porque este corpo, ele é pó. E ao pó há de tornar, mas dentro desse corpo que é pó, está uma alma que é eterna e precisa de salvação. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder essa preciosidade que é a sua alma? Pergunta de Jesus, responda para ele, diga para ele, qual você vai escolher, renunciar-se a si mesmo ou seguir a Cristo? Nós vemos que este é o recado que Jesus está dando. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E ele completa no final dizendo, porque haverá um momento em que o Filho do Homem virá na sua glória e dará a cada um segundo as suas obras, segundo as suas decisões, segundo a decisão que escolheu enquanto está aqui, nesta vida, neste corpo, nesta existência. Então veja, que isto é um acontecimento breve que acontecerá sobre esse mundo,
E eu lamento para as pessoas que não acreditam que isso vai acontecer, porque acreditando ou não, isso irá acontecer. Jesus vai aparecer neste céu a qualquer momento desses, e ele prometeu isso há 2000 anos. Ora, se fazem 2000 anos que ele prometeu, é porque muito perto está de acontecer isso. Independentemente daqueles que acreditam ou não, eu particularmente, eu só lamento se alguém não acredita. Eu lamento se alguém não acredita que esse Jesus, ele deu provas disso, porque ele morreu, mas ele não ficou detido na morte. Ele é o único que morreu, ressuscitou, está vivo para te mostrar que da mesma forma, mesmo que a morte chegue até você, através do poder desse Jesus, você poderá ressuscitar também para herdar a vida eterna. E esta é a palavra que nós anunciamos. E você não encontra essa mensagem em Rede Globo, você não encontra isto em televisão, em jornal. É somente um povo que está aqui na terra que tem autoridade para dizer essas coisas, que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual eu quero te apresentar também. Passei a fazer parte e te convido para fazer também. Mas se você se perguntar, então, se eu seguir a Jesus para salvar a minha alma, o que vai acontecer comigo depois? Como vai ser? Como será o céu? Como será a glória de Deus? Jesus, depois que acabou de falar estas palavras, ele fez questão de demonstrar aos seus discípulos um pouquinho do céu. Eu quero compartilhar com você agora como vai ser um pouquinho do céu que Jesus mostrou para aqueles discípulos naquele momento. Observe que 6 dias depois que ele falou com seus discípulos sobre isso, ele chamou eles e disse assim: 3 dos seus discípulos, vamos ali rapidinho, que eu quero mostrar algo para vocês. Aonde nós vamos, Jesus? Nós vamos a um monte. E então Jesus e aqueles 3 discípulos subiram ao monte. E o que aconteceu quando eles estavam em cima daquele monte? Uma parte da glória do céu, da glória celestial, se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, e o seu rosto foi transfigurado, a sua aparência ficou numa glória indescritível, que nós não podemos falar com palavras, mas o seu aspecto físico foi transformado naquele momento diante dos seus discípulos. E eles ficaram maravilhados. E naquele instante também apareceu alguém que já estava lá nessa glória, que já havia sido conduzido a essa glória. Moisés e Elias, que viveram muitos anos antes de Cristo, apareceram juntamente ali com ele. E aqueles discípulos ficaram pasmos, ficaram maravilhados quando viram Jesus sendo transfigurado. Aquela transfiguração que aconteceu ali é uma demonstração da glória celestial, que talvez você não saiba como é. Então Jesus demonstrou um pouco do céu para os seus discípulos naquele momento. Tanto que eles disseram: bom é estarmos aqui. Eles não queriam mais sair de lá. E eu quero te dizer que se você descobrir um pouco do que é o céu, você não será louco de perder a oportunidade de ir para lá. Eu não serei louco de perder a única oportunidade que tenho de alcançar essa glória, que só vamos conhecer depois que sairmos desta vida. Porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus, mas depois que essa matéria se desfizer e que esse corpo for transformado, então nós iremos perceber na íntegra como funciona essa glória que Jesus demonstrou ali aos seus discípulos naquele momento. Então eu quero demonstrar o que Jesus apresentou naquela hora. E no final daquele evento, daquele fato, Jesus, com o seu aspecto transformado,
quando ele ainda estava naquele momento, uma nuvem do céu apareceu e confirmou o que estava acontecendo ali. Deus falando: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me alegro. E Deus quer que você também seja um filho que agrade a Ele, que alegre a Ele, porque muitas pessoas se dizem filhos de Deus, mas são filhos desobedientes, que não procuram saber qual é a vontade do seu Pai para cumpri-la. E Jesus quer que nós aprendamos qual é a vontade de Deus, renunciar-se a si mesmo. Neste momento, nós apresentamos, baseado no texto lido, um pouquinho do céu, um pouquinho da glória de Deus. Nós não gostaríamos de dizer que aqueles que rejeitarem, que não aceitarem essa proposta de Jesus, é lamentável dizer isto, mas também é nossa obrigação avisar que o outro lado é terrível, o outro lado é desagradável, que é justamente a rejeição, porque a consequência é a perdição da alma, e o lugar é de sofrimento eterno. E nós não desejamos que nenhum dos nossos amigos passem por isso. Deus também não deseja isso, e é por isso que Ele manda dar este recado, dar este aviso, que nós estamos acabando de falar neste momento. Que Deus abençoe a todos os que nos ouviram nesta hora. Muito obrigado.